Estamos de regresso e vamos já acompanhar uma entrevista especial para esta edição do Thanksgiving. Superação é a palavra indicada para descrever Paulo Azevedo. O português de 38 anos, nascido em Coimbra, sem pés e sem mãos, tem vindo a provar ao longo do seu percurso que não há impossíveis. E esse é mesmo o título do seu novo livro, acabado de lançar em Portugal e sobre o qual esteve a conversa com a jornalista Teresa Lencastre. Acompanhe. Em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Nós hoje, a nossa ideia é falarmos bastante sobre o livro que acabaste de editar em Portugal e que se chama Não Há Impossíveis. É uma obra autobiográfica. Ótimo, já o vemos, não ao vivo, mas quase. Enfim, queremos falar sobre isto contigo. Antes de mais, gostava de contextualizar um bocadinho o nosso público, que é luso-canadiano, enfim, sobretudo composto por portugueses que vivem no Canadá, e gostava de falar um bocadinho sobre o teu percurso. É interessante que em praticamente tudo o que li sobre ti, a palavra superação aparece sempre, não é? E, portanto, em primeiro lugar, peço precisamente que nos contes um bocadinho a tua história de superação. Então, desde já, bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos que nos estão a ver e a ouvir. Este livro, Não Há Impossíveis, retrata-me a minha história, mas também, sobretudo, a história dos meus heróis. Porque o principal foco que me levou a escrever este livro é mostrar mesmo que as barreiras mentais são o nosso maior inimigo. E nós próprios somos, por vezes, o nosso maior inimigo. Então eu contextualizo um bocadinho. Eu nasci em 1981, vou fazer 39 anos, credo. E há 39 anos na minha zona não haviam ecografias. A minha mãe ia fazer o último raio-x e ninguém sabia que eu ia nascer assim. A minha mãe tinha 16 anos, era uma criança, na altura uma menina. Eu imagino o choque que não terá sido quando ela levou aquele tremendo murro no estômago. Eu comparo o meu nascimento com um tremendo murro no estômago. Sabes, quando te batem na barriga e tu ficas sem ar, sem conseguires respirar, é esse o impacto que eu acho que a minha família levou naquele dia. E depois eu simplesmente lembro-me de ser diferente desde muito pequenino. A minha família foram os meus heróis de carne e osso que nós temos atrás da porta da nossa casa. E a primeira frase que a minha mãe disse quando os médicos me trouxeram embrulhado num cobertor é a frase que pauta a minha vida. Podia ser pior. E se ela não desistiu naquele dia, quando lhe destruíram os sonhos em segundos, eu nunca poderia desistir ao longo da minha vida. Claro. Este já é o teu segundo livro, não é? Autobiográfico. Não Há Impossíveis é o meu segundo livro. Exatamente. O primeiro chama-se Uma Vida Normal. Em que medida é que achas que esta segunda obra se distingue da primeira, uma vez que tratam as duas, enfim, do teu percurso único, não é verdade? O primeiro livro é um livro autobiográfico. Foi escrito fenomenalmente pela Sofia Aredes, jornalista, e foi um livro que eu inicialmente não queria escrever, confesso, porque eu pensava que uma autobiografia só fazia sentido no final de vida ou com carreira feita. Certo. E esse livro saiu quando eu tinha 27 anos. E na altura o Rui Conceiro, que também é o editor deste livro, disse-me que fazia mais sentido escrever uma autobiografia com uma idade mais jovem, criava mais impacto. E foi um contar de histórias antes de mim até ao ponto onde eu fui para Lisboa iniciar a minha carreira como ator. Este livro é diferente. Este livro eu quis escrevê-lo muito, porque este livro retrata um bocadinho os meus medos, as minhas angústias, as minhas vitórias e os meus heróis de carne e osso, percebes? Este livro pega um bocadinho com o final do outro, mas não só. Mostra-te que para vencer temos que falhar todos os dias. É um livro muito mais escrito com alma, sabes? Muito mais com o coração. É também um pedido de desculpas, é também um aceitar de desculpas. E eu aproveitei a pandemia para me encontrar comigo próprio e lançar este livro escrito com o Paulo Moraes e com o prefácio de José Mourinho, que vocês vão perceber depois o porquê na história, porque eu estagiei com ele no Real Madrid. E também é um complemento das minhas palestras. Eu faço palestras de superação e de motivação, e eu sentia que as pessoas tinham necessidade de levar um bocadinho mais de mim para casa. E este livro é isso, é uma ferramenta para tu passares a acreditar mais em ti e no teu valor. Muito bem. Falaste aqui no prefácio do José Mourinho, não é? Com quem, enfim, te relacionaste ao longo do teu percurso. Dirias que ele teve um papel importante nesta tua jornada de superação?
Muito, 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 muito. Além eu fui estagiar, o meu pai foi jogador de futebol e eu com 4 anos descobri na mesa de cabeceira do meu pai umas chuteiras, sabes, umas botas pequeninas de bebê e percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. Então isso foi um compromisso que eu adotei ao longo da minha vida, encontrar um lugar no sonho do meu pai, mas muito consciente que eu nunca poderia ser jogador de futebol porque não tinha pernas. Então anos mais tarde o lugar no sonho do meu pai foi encontrado com o poder ensinar a jogar futebol. Entrar no sonho dele na porta das traseiras, mas respirar mesmo o ar. E quando tirei o segundo nível do curso de treinador, eu pensei em pedir estágio aos clubes grandes em Portugal, que infelizmente não aceitaram, mas fiz algumas palestras no Porto, no Sporting. E eu, na altura, em 2007, tinha saído uma reportagem sobre mim na Sport TV, que se chamava O Melhor Jogador do Mundo, que era eu a jogar a bola sem perna. E o diretor da Sport TV na altura tinha o e-mail do José Mourinho, que estava no Real Madrid, e disse-me: olha, tenho o e-mail dele, não te vou dar, senão chateias o homem todos os dias, mas escreves-me um e-mail, eu reencaminho para ele a pedir estágio, e 3 dias depois eu recebi uma mensagem na minha caixa de correio, não do diretor da Sport TV, mas do próprio José Mourinho, a dizer para eu ir, que me pagava a viagem. E sabes, quando eu cheguei, fui de avião com o diretor de comunicação dele, e lembro-me de estar reunido com ele e dizer que gostava de ir para Madrid no meu carro, mas era impossível, porque eu também tinha pouca experiência, então ele mandou-me embora. Rejeitou o meu estágio e disse-me: eu só aceito o teu estágio quando tu chegares no teu carro aqui. De outra forma não vens para cá, és um falhado. E eu vim-me embora e me vi com aquele sonho, percebi que eu não conseguia porque eu acreditava que não conseguia. E quando cheguei lá, quando estacionei o carro no parque de estacionamento, ele tirou-me do carro, olhou para mim e disse-me: o pior inimigo de ti próprio és tu, Paulo. Porque és tu que constróis as tuas barreiras, levantas os teus muros e tu não acreditavas e tu é que escolheste não acreditar e não conseguias conduzir porque és tu o dono das tuas próprias decisões. Então ele mostrou-me que realmente está tudo à distância da minha crença, sabes? E se isto não funcionar, tudo isto não vale nada, por muito perfeito que seja, não vale nada. E naquela altura eu já falava nas escolas com o meu primeiro livro, já ia com o meu livro falar às escolas. E o Mourinho um dia, a meio do estágio, disse-me: olha, podes andar aqui na relva onde tu quiseres, ao pé de nós, mas o teu lugar é dentro da cabeça dele. Então começou-me a deixar falar com os jogadores, a fazer algumas palestras, e foi aí que as minhas palestras tomaram um profissional, sabes? Um corporativo, empresarial, e as mesas da superação, que é esta foto, que eu faço as palestras sentados numa mesa, tornaram-se muito mais sérias a partir desse momento. Certo. Dirias que foi então um divisor de água na tua carreira este contacto com o Mourinho? Foi bastante. Eu já Foi um tinha. grande divisor de águas? Eu estudei desde muito pequenino para ser ator. Comecei a fazer teatro muito cedo, com 6 anos. Teatro fiz até agora. Mas depois consegui fazer algumas novelas, cinema também, mas percebi que o mundo da representação é muito mais difícil. Eu tenho que ter papéis muito mais específicos. Eu aceito, mas não compreendo, é diferente. Porque eu posso não ter mãos e fazer um professor ou um advogado, depende da perspectiva. E depois eu percebi que às vezes não és tu que escolhes o sonho, é o sonho que te escolhe a ti. E no momento em que eu me sentei nestas mesas da superação, nestas palestras, eu percebi que, com os abraços, com os sorrisos, que eu me via a fazer isto durante muito tempo. E então foi ali um divisor de águas. Eu percebi, olha, porque eu pensei em desistir algumas vezes, claro, dos meus sonhos, e percebi que podia contornar aquele obstáculo e continuar a fazer palestras, ou começar a fazer palestras, e foi ali um caminho que eu encontrei paralelo com a ajuda do Mister Mourinho, que agora me satisfaz e me enriquece bastante. Certo. É interessante porque o José Mourinho não é propriamente uma figura muito consensual, não é? Há quem adora, há quem não simpatiza assim tanto. Tu sentes que as pessoas têm uma percepção realista, enfim, o público em geral tem uma percepção realista dele? Não. Eu acho que aquela parte de alguma arrogância, entre aspas, ou de alguma frieza, é também uma capa de proteção para encarar aquele mundo tão competitivo, que te pode, entre aspas, eliminar a qualquer momento ou deitar-te abaixo. O Mister José Mourinho é um homem com um coração muito grande, sabes? E eu percebi isso também quando convivi com ele extra-futebol, quando ia ver os jogos do Rio, quando lidava com ele cá fora. E a realidade é que eu pensava que era utópico chegar ao Real Madrid, era utópico chegar ao Mister Mourinho. E percebi que por muito grande que os clubes sejam, ou por muito grande que o teu sonho seja ou inatingível, o coração do ser humano é muito maior. E rejeitaram-me alguns estágios em alguns clubes grandes cá em Portugal,
e de um momento para o outro eu estou em Madrid ao lado daqueles galácticos todos, que era o Cristiano Ronaldo, que era tantos outros, o Marcelo, o Pepe, e percebi que são todos iguais a mim, percebes? E senti-me de igual para igual, ia-me ao lado deles no balneário. Eu percebi que por muito grande ou por muito inatingível que pareça que é aquele sonho que tu tens, o coração do ser humano é muito maior. E o Mister Mourinho chamou-me e não fui para um clube aqui, fui para o Real Madrid, quando eu pensava, não, nunca consigo lá chegar. E isso vem da vontade das pessoas. E este prefácio é a prova disso, sabes porquê? Porque eu mandei-lhe uma mensagem no WhatsApp, assim a dizer, Mister, eu gostava muito que escrevesse o meu prefácio, mas se calhar não tem tempo. Sabes o que é que ele me respondeu? Tempo não tenho, mas arranjo. O tempo é uma falta de desculpa para quando não queremos. Claro, sempre muito assertivo, não é verdade? Logo. É interessante, Paulo, porque noto que o teu percurso profissional, enfim, as tuas vivências profissionais cruzam muito da tua experiência pessoal, não é? E não sei se isso às vezes não será também, enfim, não sentes alguma necessidade de espaço, de separar as duas coisas, às vezes não sentes que precisas de algum recolhimento desse cruzar de vida pessoal e vida profissional? Claro que sim, e até te explico porquê. Mais nas palestras do que na ficção. Na ficção tu estás a fazer um papel que não és tu. Claro, E nas palestras sou eu, percebes? Sou muito eu. E eu tenho uma frase que uso muitas vezes: quando deixar de as sentir, deixo de as fazer. Todas as minhas palestras são feitas com sentimento, com coração, e em cada episódio tu podes te rever, porque eu não conto muito também de mim, conto muito dos meus heróis, o meu avô, os meus filhos, e há sempre um ponto daqueles episódios que te podes identificar muito. E então eu dou tudo de mim, eu acabo as palestras a transpirar, há muitos abraços, eu lido muito com as energias boas e más, sabes? Absorvo muitas energias e muitas vezes tenho que me recolher também para me equilibrar e para me reconstruir de novo. Não é fácil, mas é tão gratificante, tanto, não imaginas. Ainda bem. Voltando aqui ao teu livro, como é que o público canadiano poderá ter acesso ao teu livro? Olha, eu quero muito, agora vou aqui também puxar a brasa à minha sardinha, eu quero muito fazer palestras no Canadá e já houve alguns contactos, não houve ainda desenvolvimento, mas gostava muito de fazer uma palestra no Canadá, quer para os nossos portugueses, também eu faço a palestra em inglês, também é extremamente fácil. Quero muito ir ao Canadá fazer palestra, levar o meu livro também, mas tu podes encomendar o meu livro e é entregue em todo o mundo, no uc.pt, ou na fnac.pt ou na bertram.pt, porque eles entregam em todo o mundo. Já chegou nos Estados Unidos, já chegou aqui na Europa, Alemanha, Itália. No uc.pt é muito fácil e eles entregam rapidamente e é bastante seguro. E na FNAC também, e na Bertrand, eles entregam mesmo em todo o mundo. uc.pt, w2osk.pt, é extremamente fácil. Boa, boa, boa. Espero um dia estar totalmente desse lado também. É verdade que também te tens mantido ativo nas redes sociais, não é? Sobretudo agora nestes dias de pandemia, as pessoas também te podem acompanhar por essa via. Facebook, no meu Facebook oficial e também no meu Instagram, Paulo Azevedo Ator. E sou sempre eu que respondo às mensagens, não há ninguém a gerir as minhas páginas. Por isso é fácil, se procurarem Paulo Azevedo Ator no Facebook ou no Instagram, encontram-me facilmente. E também no meu novo site, que saiu agora, tenho um site novo muito giro, em paulazevedo.pt, onde tens as informações todas. Muito bem. Como é que têm sido estes dias de pandemia para ti? Muito complicados? Sabes que eu gosto de ver isto com o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu percebi que com o ritmo de vida que eu levava, eu amava muito menos, sabes? Ou falava muito menos com a minha família mais próxima. E esta pandemia, independentemente de eu ter perdido muitos trabalhos a nível de palestras, ter perdido não os ganhei. Eu percebi que serviu para eu me aproximar muito mais dos meus, de estar muito mais próximo, de viver muito mais o contacto com a minha família, amar muito mais. Quando eles forem embora, não se repete nunca mais, pelo menos com os meus avós, que são mais velhotes. Eu percebi que eu tinha muito menos tempo para amar e agora tenho muito mais. Sim. Mesmo quando isto passar, eu vou amar muito mais, vou telefonar muito mais, vou atender muito mais as chamadas. Tens filhos pequeninos, não é? Sim. Que agora estão de regresso às aulas. Imagino que tenhas vivido isso com alguma preocupação. Vivo muito, muito, até porque eu viajo bastante e as palestras presenciais já começaram. Eu tenho sempre muito receio
do contágio, claro, não só com eles, mas também com os meus avós, que são pessoas que estão naquela faixa etária de risco. Tenho sempre muito medo, mas o medo não pode ser impeditivo de eu continuar a fazer a minha vida. O medo é um inimigo muito grande para nós irmos atrás dos nossos sonhos. E temos que continuar a lutar com todas as precauções. Eu já fiz palestras com distanciamento, é perfeitamente possível, e vou tendo as precauções todas. Lavo muito menos entre os dedos, as mãos, mas o medo não pode ser impeditivo de nós irmos atrás dos nossos sonhos. Muito bem. Paulo, uma pergunta para fechar esta entrevista. Qual é que dirias que é o maior contributo que trazes às pessoas? O maior contributo que eu trago às pessoas não é nenhum, porque eu não tenho nada de especial para oferecer, mas tento mostrar às pessoas que não há segredos nem fórmulas mágicas para o sucesso. Eu acho que o primeiro caminho para a felicidade é nós gostarmos de nós como somos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas virtudes, é nós acreditarmos no nosso valor primeiro. O amor próprio é muito importante e o amor aos outros a seguir. Mas primeiro acreditares em ti é o passo importante para tu conseguires lutar a nível profissional e pessoal. Acreditares no teu valor. Obrigada, Paulo. Uma mensagem muito bonita para terminar esta entrevista. Obrigado. Esperamos então ver-te no Canadá, muito em breve. Nunca se sabe. Até já. Um beijinho.